Aleluia. Quantos querem receber algo de Deus aqui nessa noite? Amém. Quero dizer que é um privilégio estar aqui. É difícil também. E meu coração está cheio de temor. O sentimento que eu tenho é de insuficiência em mim mesmo para poder pregar isso hoje. Mas a gente sabe que é pela graça de Deus, né? A gente não é merecedor de nada, a não ser da morte. E por causa dessa graça, Deus tem nos permitido experimentar de coisas extraordinárias. Eu queria que você deixasse o seu coração aberto para aquilo que Jesus tem para ministrar nos nossos corações hoje. Amém? O que Deus começou a ministrar comigo no começo da semana, e eu creio que Deus quer liberar aqui nessa noite. Eu já vou dizer o tema da mensagem, que é maravilhado com Deus maravilhoso. Maravilhado com Deus maravilhoso. Sabe, o primeiro texto que me veio à mente para ministrar aqui foi do Salmo 19, que diz que os céus proclamam a glória de Deus, eles declaram a glória de Deus, e o firmamento, a obra das suas mãos. Para dizer que, através da natureza, através de observar o mundo, de tudo ao seu redor, você consegue ver a glória de Deus. Amém? Só que esse texto me pareceu insuficiente também para expressar tudo que Deus é. Porque de certa forma a gente buscaria sim encontrar Deus através das coisas, através da própria criação. Sim, mas meio que de uma maneira indireta. E eu sentia que o que Deus tinha para falar a respeito dele era mais profundo. E o que o Senhor colocou no meu coração é que a gente precisa experimentar, a gente precisa comprovar, a gente precisa viver um pouco mais de quem é o nosso Deus e de quais são os atributos do nosso Deus. Te faço uma pergunta. O que vem na sua mente quando você pensa em Deus? Faça um exercício agora, feche seus olhos. Quando você pensa em Deus, o que vem à sua mente? O que chega no seu coração? Amém? E eu queria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Romanos. Capítulo 33. Livro de João. Romanos a gente lê depois. Livro de João, capítulo 1. Quem achou diz amém. Diz assim: No princípio era
o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Quero falar para vocês que, para a gente entender quem é Deus, para a gente descobrir quem é Deus, a gente não pode fazer isso por meio da nossa razão. A nossa razão está incapacitada para entender as profundidades das riquezas do conhecimento de Deus. E eu quero dizer para vocês que a nossa vida só tem sentido nessa terra se nós passarmos a conhecer de verdade quem é o Senhor. Eu ouvi uma frase que dizia assim: nós passamos a nossa vida inteira vivendo de acordo com a imagem que temos de Deus. Passamos a nossa vida inteira vivendo de acordo com a imagem que temos sobre Deus. Eu quero dizer para você, conhecer Deus mais ou menos tem mais prejuízo do que não conhecer nada. Conhecer Deus mais ou menos tem mais prejuízo do que não conhecer nada. Ou seja, é capaz que nós cheguemos em um culto, saímos, vamos para a célula, voltamos, e o que temos a respeito de Deus no nosso coração seja insuficiente para dizer quem Deus realmente é. Ou talvez seja um grande prejuízo você conhecer uma meia-verdade a respeito de Deus. Sabe uma das formas da gente conhecer a Deus? Através da oração. Através da oração. E numa pregação do pastor Ribinha, na última conferência Tribos, lá na El Shaddai, ele falou uma coisa interessante. Eu boto fé num cara que faz oração sincera com Deus. E ele estava tendo essa conversa sincerona com Deus, sabe? E ele dizia assim: Deus, vamos lá, vamos pensar comigo. Supondo que o Senhor é o ser mais incrível e mais maravilhoso do universo, e a oração é falar contigo, por que que a oração muitas das vezes é chata? Cara, que pergunta. Deus, se tu és o ser mais maravilhoso do universo, e oração é falar contigo, por que que a oração muitas das vezes é chata? E sabe de uma coisa interessante? Quando a gente costuma orar de verdade, Deus costuma responder de verdade. E sabe o que Deus falou para aquele homem? Disse assim: meu filho, quando você vem orar, você vem reclamar, você vem pedir, você vem soltar lamúrias, você vem falar dos seus projetos, você vem falar da sua própria vida. A oração inteira gira em torno de você mesmo. E Deus disse para ele: não dou meia hora para você cansar dessa oração.
E Deus falou para ele: experimenta orar e buscar a minha face, e buscar quem eu sou, e entrar de verdade em um relacionamento comigo, se você não vai ter a maior experiência da sua vida. E aquele homem começou a quebrantar o coração dele, e falando assim: Senhor, eu quero entrar nessa atmosfera. Eu quero entrar nesse lugar de conhecer ao Senhor, de abrir mão da minha própria vontade, de orar de verdade. E ele disse que ele estava ouvindo algo, naquela hora, o som de uma bateria, lá longe. E ele disse que do nada o som daquela bateria começou a ficar bem longe, quase não dava para ouvir. E ele começou a tentar: Senhor, eu quero entrar nessa atmosfera. Se o Senhor diz que é extraordinário quando eu mudo o foco da oração, eu quero mudar o foco da oração. Mas naquela hora ele começou a ouvir um barulho ensurdecedor. Ele disse que era o barulho da alma dele, ele começou a ouvir a alma dele. Ele disse: quantas das vezes a gente vai orar, e a gente ora e a gente está preocupado com a louça que a gente não lavou, a gente lembra de um boleto que a gente não pagou, a gente lembra de alguém que a gente tem que falar um negócio, a gente lembra que esqueceu a torneira ligada, a gente esqueceu que não varreu a casa, a gente esqueceu. E a nossa alma começa a gritar dentro de nós. E muitas das vezes a nossa oração, quem mais grita é a nossa alma. E como eu falei aqui, revelação sobre quem Deus é, você tem no seu espírito. E se você não deixar a sua alma se aquietar, e você começar a fazer uma oração no espírito, você não vai descobrir o que Deus tem para você através da oração. E ele diz que a alma dele gritando dentro dele, e ele começou a relutar com ele: Senhor, retira isso de mim, eu não quero isso, eu quero entrar nessa atmosfera. E ele disse que aquele barulho da alma dele começou a ficar bem distante, como o barulho daquela bateria. E ele disse que ouviu Deus falando com ele assim: agora contempla a minha santidade. E ele disse que sentiu algo extraordinário. Ele disse que entrou numa atmosfera diferente. E Deus começou a trabalhar ali, começou a falar com ele. Ele disse: Deus, como é maravilhoso esse lugar. Ele disse: Deus, eu nunca mais quero sair desse lugar. Ele falou assim: eu não sentia falta de nada. Naquele lugar eu não sentia falta de nada. Eu podia ser o homem mais rico do mundo naquela hora, não faria diferença. Eu não sentia falta, ele dizendo. Eu não sentia falta da minha esposa, eu não sentia falta dos meus filhos, eu não sentia falta de ninguém. Aquele era o lugar mais precioso. Ele disse: Deus, eu quero estar mais vezes nesse lugar. Sabe o que Deus respondeu para ele? Esse lugar sempre esteve disponível. Eu estava conversando com os meninos da minha célula na quinta-feira. Eu disse como é difícil, né? Às vezes você passar um ano inteiro estudando para algo e no final do ano você ser reprovado. Você passa um ano inteiro estudando, chega no final do ano, reprovado. Você sabe que vai ter que repetir tudo de novo. E eu falei para eles: às vezes, na nossa vida, a gente está estagnado. E a gente passa ano após ano. E a gente não consegue olhar para nós mesmos e conseguir ver evolução na nossa vida espiritual. Se você pudesse olhar há um ano atrás e comparar com o seu eu de hoje, você conseguiria notar a diferença? Se nós precisamos viver de glória em glória,
de conhecimento em conhecimento da glória de Deus, você poderia me dizer que hoje você conhece mais ao Senhor do que há um ano? Você conseguiria notar essa diferença? E vamos lá, quero falar um pouquinho especificamente desses atributos de Deus, senão a gente vai terminar à meia-noite. Primeiro atributo de Deus: Deus é autoexistente. Lembra do nosso primeiro versículo aqui? No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Parece até difícil de dizer. Deus é um ser incriado. A gente não consegue nem conceber na nossa mente, dá um bug na nossa mente. Quem criou Deus? Quem criou Deus? Como Deus nasceu? Onde estava Deus no começo? Nada é antes de Deus e nem depois. Não existe nada antes de Deus, nem ninguém depois. Antes de nós imaginarmos qualquer coisa, antes de Deus criar qualquer coisa, Ele já era Deus. O tempo, Deus não se limita ao tempo. O tempo está dentro de Deus. Amém? Vamos lá, segundo atributo de Deus. Deus é autossuficiente. Amém? João, capítulo 5, versículo 26. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Eu digo para você, Jesus tem toda a autoridade. Não existe nada difícil para Deus. Já parou para pensar nisso? Deus não precisa de você para ser Deus. Lembra dos deuses gregos? Que dizia que quanto mais as pessoas acreditavam naquele Deus, mais forte ele ficava. Quanto menos se acreditava neles, mais fraco ele ficava. Deus não precisa da sua fé. Deus não precisa que nós acreditemos nele para que ele seja Deus. Ele todo é suficiente nele mesmo. Aí às vezes a gente ouve algumas heresias por aí. Você é o centro do coração de Jesus. Você é o centro do universo. Deus contém tudo dentro dele mesmo. Deus é suficiente nele mesmo. Deus não precisa de nada para ser Deus. Ele é totalmente suficiente. Terceira característica. Deus é eterno. A minha tia gosta desse atributo. O eterno da nossa alma. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. O povo é ligeiro, ó. Glória a Deus. Amém?
Eu sou o alfa. Queria que vocês lessem comigo. Eu sou o alfa e o... Vamos lá. Eu sou o... E o... Diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. O que vem antes do alfa? Nada. O que vai depois do ômega? Ele é o alfa e o ômega. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Deus existe antes mesmo do tempo. Antes de tudo ser criado, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Quarto atributo de Deus. Eu não vou conseguir falar todos aqui, mas eu queria falar esse. Quarto atributo de Deus, a sua infinitude. Romanos, capítulo 8, versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe medidas que consiga conter Deus. Deus não cabe dentro de um recipiente. Não existe fita métrica para Deus. Não existe balança para Deus. Não se consegue medir o tamanho do nosso Deus. Já parou para pensar nisso? Um Deus imensurável, imedível. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Toda experiência que eu tenho com o Senhor, eu digo, uau, que revelação foi essa? Que coisa incrível foi essa? E parece que eu não vou conseguir mais ter uma revelação como aquela. E aí eu chego naquele lugar onde Ele me surpreende outra vez. Eu falo, uau Deus, que revelação foi essa? Não tem como ter uma revelação mais incrível do que essa. E aí eu vou orar de novo. E aí eu falo, uau Deus, que incrível, que maravilhoso. Ele nos surpreende todas as vezes. Todas as vezes que nós chegamos até o Senhor, nós descobrimos algo ainda mais extraordinário. Todas as vezes, presta atenção aqui, todas as vezes que nós encontramos com o Senhor, Ele libera algo ainda mais extraordinário. Aí você me pergunta, Eupídio, qual é a função? Qual é o objetivo dessa pregação? Vou repetir o tema aqui para você. Maravilhado com Deus maravilhoso. Você conhece seu Deus? Você conhece o Senhor? Você conhece os atributos do seu Deus? Você sabe quem Ele é de verdade? Você conhece o Senhor na profundidade? A Bíblia diz assim, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas a Bíblia também diz assim, olha só, a Bíblia diz que a terra já está cheia
da sua glória. Mas ele diz que um dia a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. A terra já está cheia da sua glória. Mas eu pergunto, você tem conhecimento da glória de Deus? Você já deixou o Senhor te encher do conhecimento da glória dEle? Você já se prostrou? Por que os anjos não cansam de se prostrar diante dEle? Por que a eternidade é conhecer ao Senhor? Já parou para pensar nisso? Nós precisamos de uma eternidade para conhecer o Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Deus é tão infinito mesmo. Deus é tão infinito mesmo, que nós vamos precisar de uma eternidade para conhecer. Nós vamos passar a eternidade conhecendo ao Senhor. E sabe, se você não tem desejo de conhecer ao Senhor aqui nessa terra, desconfie se você vai passar a eternidade conhecendo a Ele. Se você não tem prazer de conhecer ao Senhor ainda aqui nessa terra, desconfie se você vai conhecê-lo na eternidade. Outro atributo de Deus, a sua imutabilidade. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Seu Deus nunca muda. Sabe por que nós podemos confiar no Senhor? Porque Ele nunca muda. O que Ele disse, que estaria conosco todos os dias, até o último dia, Ele não vai se esquecer. E sabe por que nós podemos confiar nisso? Porque Ele não muda. Deus não pode melhorar. Já parou para pensar nisso, Fábio? Deus não melhora. Porque se Deus melhorasse, significa que em algum momento Deus era imperfeito de alguma forma. E Deus não pode mudar, porque Ele é perfeito. Você pode confiar no Senhor. Você pode ter confiança no Senhor, porque Ele nunca muda. Seu Deus nunca muda. Nunca falhou, nunca falhará. Quando você vai até Deus, é uma pergunta, presta atenção nisso. Quando você vai até Deus, você quer algo de Deus ou você quer Deus? Quando você vai até Deus, você quer algo de Deus ou você quer Deus? Sabe qual é o Deus que muitas vezes nós servimos? Qual é o Deus que nós queremos? O Deus garçom, que nós esperamos nos servir. Está aqui, meu filho. Senhor, agora eu quero a bênção. Quero a bênção da prosperidade. Quero a bênção do emprego, do concurso. Quero a provisão. Quero que a circunstância mude. Quero um milagre. Quero isso. Senhor, você está esquecendo de mim?
Quando você vai até Deus, você quer algo dele ou você quer ele? Tem um cara chamado Zack Smith, morreu de câncer. Ele fez um vídeo, tem um vídeo dele, ele dizendo, ele contando a história dele, como ele servia a Deus, como ele buscava fazer a vontade de Deus, mas ele contraiu um câncer. E ele disse, se Deus me curar, então Deus é Deus e Deus é bom. Mas se Deus não me curar, Ele continua sendo Deus e Ele ainda assim é bom. E aquele homem disse uma coisa que para mim foi muito impactante. Ele disse, milagre não é quando a circunstância muda, é quando o nosso coração muda. Você acha que existe alguma coisa difícil para Deus? Você acha que é impossível para Deus, ou difícil para Deus, curar um câncer? Sabe o que é milagre? Quando o nosso coração se converte. Esse é um milagre maior do que a cura de um câncer. Quando nós nos rendemos aos pés do Senhor. Esse é um milagre maior do que a cura da humanidade inteira. Você conhece esse Deus? Outro atributo de Deus, a sua onisciência. Hebreus capítulo 4, verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus é onisciente. Ele não simplesmente vê todas as coisas. Ele não simplesmente viu o que você fez, como ele estava lá quando você fez. Eu tinha um discípulo que uma vez chegou para mim constantemente confessando o mesmo pecado. Constantemente confessando o mesmo pecado. E aí deu uma loucura em mim. Eu falei assim, faz o seguinte, faz isso aí agora, aqui na minha frente. Ele, o quê, bicho? Tu tá doido, é? Faz aí, moço, na minha frente. Ele disse, não vou fazer, Elpidio. Aí eu disse para ele, porque você tem vergonha, né? Ele disse, claro. Mas você não tinha vergonha do Senhor? Você não sabe que Ele estava lá quando você faz? Deus sabe o que você faz, pelo motivo pelo qual você faz. Deus sabe o que você não fez, pelo motivo pelo qual você não fez. Nada escapa dos olhos do Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Já pensou um discipulado com Deus? Sabe aquelas desculpinhas que você dá para o seu líder? Rapaz, eu pedi é por quê? Não tem. Isso não tem com Deus. Deus, é porque... É isso, Deus. Não tem outra coisa a não ser se render aos pés dele. Senhor, é isso aqui mesmo, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Eu sou orgulhoso mesmo. Eu sou impuro mesmo.
Eu sou pecador mesmo, Senhor. O Senhor está vendo o meu pecado. Não tem como esconder de Ti. Para as pessoas você coloca uma máscara. Você fala bonito. Você enfeita. Seu pecado nem parece tão pecado assim. Mas nada escapa dos olhos do Senhor. Sabe de uma coisa interessante? Deus conhece você melhor do que você mesmo. Deus me conhece melhor do que eu mesmo. É por isso que eu digo que é difícil de subir aqui. Deus sabe tudo de mim. Deus conhece todos os meus desafios. Deus conhece todas as minhas fraquezas. Sabe o que é mais incrível, Fábio? É porque mesmo conhecendo o pecado dentro de mim, Ele continua me amando. Ele continua me aceitando. Você não tem ideia do quanto o seu pecado incomoda Deus. A gente não consegue enxergar o pecado como Deus vê. É como eu disse, a gente enfeita demais. A gente dá desculpa demais. Mas sabe, Deus vê o nosso pecado. Deus sabe o que tem dentro do mais profundo do nosso coração. E mesmo com toda essa onisciência de Deus, Ele ainda nos aceita. Sabe, outro atributo de Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Deus não dá uma atenção especial mais para uns e menos para outros. Deus está pronto. Deus está do seu lado o tempo todo. Deus nunca separou de você. Ele estava lá, em todos os momentos, até naqueles momentos que você achava que estava sozinho. Nono atributo de Deus, a sua fidelidade. Números, capítulo 23. Números 23, versículo 19. Amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus é fiel. E às vezes a gente canta, Deus é fiel a mim, né? Deus é fiel a mim, sim. Deus é fiel conosco. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Mas sabe de uma coisa? Deus é fiel, primeiramente, a Ele mesmo. Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a sua própria palavra. Deus não se contradiz na própria palavra. Deus é de todo fiel. O seu Deus é fiel. Décimo atributo, a bondade de Deus. Amém? Deus é bom. Gênesis 1, primeiro, versículo 31. Viu Deus
tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Tudo que Deus faz é bom. Deus não tem aquele serviço meia boca que a gente faz às vezes. Não, estava lavando a louça aqui, mas eu tenho um compromisso, vou ter que deixar pela metade. Cadê minha esposa? Vai já me apontar o dedo aqui. Deus não faz as coisas por fazer. Tudo que Deus faz é bom. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem uma promessa para a sua vida. Ela é boa, perfeita e agradável. Tudo que Deus faz é bom. Vamos lá, para a gente terminar. Agora, o restante aqui eu vou fazer um bolo. Fazer aqui um misturado. Vou falar aqui vários atributos e vou relacionar eles e a gente finaliza. Amém? Vamos lá. Próximo atributo de Deus: justiça. Deus é justo. Outro atributo de Deus: misericórdia. Outro atributo de Deus: amor. Outro atributo de Deus: a ira. O que eu pedi? A ira? Se você é pai e alguém bate no seu filho, como que você vai ficar, Fábio? Injustamente, que a hora vai lá e bate no teu filho. Você ia ficar irado, não ia? Ah, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Deus é misericórdia, sim. Vocês já viram um sermão famoso de um grande avivalista chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Não sei se foi George Whitefield, acho que foi, não lembro. John Wesley deve ter sido, ou Charles Spurgeon, foi algum desses cabos aí. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Tem uma frase que diz assim: não há nada mais ou menos assim, não há nada mais maravilhoso do que o amor de Deus. Mas não existe nada mais terrível do que a sua ira. Deus é amor, é. Mas não morra sem se arrepender. Não queira experimentar da ira de Deus. E vamos lá. Tudo isso aqui que eu falei, Deus é tudo isso aqui junto. Você não consegue tirar a justiça de Deus, ou o amor de Deus, ou Deus é mais amor, ou é mais justiça, ou Deus hoje acordou mais amoroso, ou Deus acordou mais irado hoje. Deus consegue ser tudo isso, numa mesma proporção. Agora eu quero falar um pouco sobre como então que pode correlacionar Deus e o homem, a sua justiça, a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor. Deus é justo. O salário do pecado é Deus é justo. Se você entregar nas mãos de um juiz uma causa em que um homem matou o filho de alguém, aquele juiz não é bom se ele absolver aquele assassino. Aquele juiz não é justo se ele absolver aquele homem. Aquele homem precisa ser condenado. E a justiça de Deus exige
que a humanidade seja morta. Mas Deus é amor. E agora? A humanidade pecou. E agora eles vão morrer. Sabe por quê? Que você nunca pode ler João 3,16 da mesma forma. Se a gente passasse todos os dias da nossa vida ouvindo de que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto o mundo. Se for para morrer, então vou eu no lugar deles. Cara, isso é profundo demais para mim. Eu lembro, mais ou menos 15 anos, eu estava lá naquele retiro, naquele encontro. E eu estava lá sentado naquela cadeira. E eu falando, Senhor, eu já estou desacreditado de tantas coisas. Minha mãe foi embora lá para o outro lado do mundo. O meu pai não tem condição nenhuma de cuidar de mim. O mundo está aí já me oferecendo tantas coisas. E eu fiz uma oração, Senhor, se revela para mim. Eu lembro que naquela hora eu levantei, eu falei, Senhor, eu quero de verdade. Se o Senhor tem alguma coisa para mim, fala comigo, se revela a mim. E eu lembro que eu cheguei ali na frente e Deus começou. A primeira coisa que Ele fez foi revelar o pecado que estava dentro de mim. É como eu falei para vocês, a gente tem esse dom infeliz de mascarar o nosso pecado. E eu nem me sentia tão pecador assim. Só que Deus naquela hora, Ele colocou um espelho na minha frente. E Ele disse, você acha que não é pecador? Você acha que não fez nada demais? Você acha que nunca me desagradou? Olha aqui o seu coração. Eu comecei a sentir uma vergonha. Falei, Deus, como posso ser tão sujo? Como eu posso ser tão podre, Senhor? Como que eu posso ser tão sujo assim? E sabe, enquanto eu estava lá lamentando meus pecados, Deus trouxe outra revelação para mim. No momento que eu estava lá, gritando por causa dos meus pecados, Ele parece que colocou, da mesma forma que Ele colocou o espelho, e eu comecei a enxergar a mim mesmo. Ele colocou a imagem de Jesus. E ao mesmo tempo que eu estava olhando meus pecados, e sentindo vergonha deles, eu comecei a olhar o ser mais maravilhoso do universo. A pessoa mais incrível do universo. O homem que nunca teve um pecado sequer. Foi um choque para mim. Eu falei, Deus, como pode? Por que que o Senhor fez isso? Por que que Jesus veio morrer no meu lugar? Falei, Deus, eu não mereço isso. Vou falar sobre a graça agora. Sabe a graça que você quer usar igual um cartão de crédito? Falar assim, eu pequei, Deus perdoa.
Que pena. Você não entende nada da graça de Deus. Sabe o que é a graça de Deus? Quando você entende um pouquinho do que é a graça de Deus, você tem dificuldade de receber. E naquela hora eu estava relutando com Deus. Eu falei, Deus, eu lembro eu gritando isso lá no chão, do jeito que eu estou aqui. Não, eu estava gritando mais. E eu gritando, eu falava, Deus, o Senhor não podia ter feito isso. O Senhor não podia ter feito isso. Deus, o Senhor não podia ter feito isso. Eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço. E eu sentia Deus falando comigo ali naquela hora. Parecia que Deus estava satisfeito. Ele disse, parece que você entendeu um pouquinho. Você realmente, Deus falou desse jeito. Você realmente não merece, mas eu te perdoo. Mas eu te aceito. Eu quero você. Eu falei, Deus, já que o Senhor quer, né? Eu não consegui ver valor nenhum. Mas o Senhor quer, né? Eu lembro que eu fiz uma oração ali. E sabe, eu já tinha entregue a minha vida para Jesus. Eu já tinha aceitado Jesus. Mas eu fiz uma oração que eu sabia exatamente o que eu estava orando. E depois de tudo que o Senhor fez, eu olhei para Ele e falei assim, Senhor, eu entrego a minha juventude inteira para Ti. Eu entrego a minha juventude inteira para Ti. Eu sei que nesses anos, mais ou menos aí nesses 15 anos, eu tive meus altos e baixos. Mas sabe, eu espero não ter quebrado essa promessa, essa oração que eu fiz para Ele. De entregar o meu vigor, de entregar o meu coração, de entregar a minha devoção, de entregar os meus propósitos, os meus sonhos para Ele. Porque eu entendi um pouquinho do que era o amor de Deus, do que era a graça de Deus, do que era a justiça de Deus. E o meu desejo, sabe, enquanto eu ministrei aqui, é que o Senhor também tenha falado algo ao seu coração. E o meu desejo é que a gente não passe anos e anos entrando e saindo e nada mudando dentro de nós. Eu queria que você tivesse mais vezes nesse lugar onde você pode encontrar mais dele, onde tudo disso que eu falei aqui, muito pouco, muito insuficiente mesmo, mas que você tenha essa predisposição no seu coração, essa capacidade de buscar o Senhor, de entendê-lo um pouco mais, de abrir mão da sua própria vontade, para conhecer a vontade dEle, para conhecer a Ele. E se todas as vezes que você busca ao Senhor, é simplesmente para buscar algo de Deus, que agora você passe a buscar ao Senhor. Simplesmente buscar a Ele.
de saber quem Ele é. Olha só que coisa incrível, nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. E nós podemos começar isso aqui. Amém? Queria que você ficasse em pé do seu lugar.